Olá, meus irmãos, queridos companheiros, sejam todos bem-vindos. Eu, Vânia, de Uberlândia, Minas Gerais, e Norma do Rio de Janeiro. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar, online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. E hoje, o nosso Evangelho reveste-se de uma alegria duplicada, porque nós estamos comemorando o Ano Novo. Mais um ciclo, mais uma oportunidade para nós continuarmos a nossa jornada rumo à perfeição. E para bem iniciarmos, convido todos para fazermos a nossa prece inicial. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, para mais um encontro desta feita, para falarmos, comentarmos sobre o Ano Novo. E nós, Senhor, estamos pedindo nesse instante o amparo e assistência amorosa da direção espiritual do nosso Evangelho lá, para que eu e Norma possamos receber as intuições necessárias para melhor compartilharmos as ideias sobre essa data tão significativa para todos nós. Que o Senhor nos cubra com as bênçãos de paz e luz, nos fortalecendo a fé e a esperança, para que nós possamos construir e conquistar muito em torno do amor, da paz e da união de propósitos. Agradecemos, Jesus, por tudo e que assim seja. Prezados irmãos, nós vamos fazer a leitura aqui de uma mensagem ou uma carta que está no livro Cartas do Evangelho, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Cassimiro Cunha. E é uma mensagem que nós consideramos muito representativa para essa data que nós estamos comemorando. Ela começa assim: Ano Novo. Pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom. Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Uma carta, quase que um bilhete, mas que reúne em seu conteúdo aquilo que é o Ano Novo. O que é o Ano Novo? O Ano Novo é o recomeço, recomeço moral, espiritual, afetivo. E daí, dependendo das nossas escolhas e da nossa semeadura, nós poderemos alcançar a felicidade e a alegria que nos enche o ser, através
da prática da caridade, do perdão e no trabalho no bem. Por quê? Você poderá pensar, Vânia, mas eu tenho mais o que fazer do que ficar só me preocupando com os outros. Mas eu não disse isso e nem o texto também. O que nós devemos nos recordar é que, passada a magia do Natal, que nós guardemos um pouco dessa magia para nós vencermos os desafios vindouros. E há batalhas que nós mesmos deveremos enfrentá-las, principalmente aquelas que se tratam das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, das nossas falhas. E podem se recordar. Quando nós estamos com um grande problema à frente, um problema que às vezes nos tira o sono, né? Que nos desgasta em preocupações, dia e noite, noite e dia, quando nós deixamos de lado o eu e vamos em auxílio aos outros, eles ou elas, aqueles nossos irmãos em humanidade, muitos pelas ruas, debaixo de uma marquise, de uma ponte, sem um teto, sem um agasalho, sem um alimento. Passou o Natal, quer dizer que tudo acabou, que eu não tenho que me preocupar com aquele que está doente, sem medicação, com aquele que está sofrendo, com aqueles que não têm o que comer, as crianças fora da escola e os idosos abandonados. É isso? Há muitas obras que nos recomendam que dediquemos pelo menos uma vez por semana, por 1 hora, que seja, à prática do bem e ao socorro para aqueles que estão em dificuldades e sofrimentos maiores do que os nossos. Por quê? Assim, vamos corrigindo em nós o egoísmo e o orgulho. Principalmente o orgulho, né? Pois, afinal, quem sabe o dia de amanhã? Você sabe? Em que situação você se encontrará? Nenhum de nós o sabe. Poderemos estar bem, com a saúde boa, poderemos estar passando por tormentosas situações na saúde, nos relacionamentos afetivos, familiares e daí por diante. E aí? Eu tenho que continuar alimentando essa magia do Natal. Sabe para quê? Para que o amor do Cristo que nos envolveu no Natal, que ele continue nos fortalecendo para quê? Para que nós deixemos crescer em nós a força transformadora desse amor, que vai nos conduzir à prática do bem, da caridade, do perdão. Todos nós desejamos e esperamos que o novo ano seja um novo ciclo de renovação, de esperança, de paz. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, meus queridos. Deus, Jesus, os benfeitores espirituais, nosso mentor, fazem a deles. E nós? Você que está planejando aí comemorar
o seu réveillon. Sabe o que significa essa palavra que veio do francês? Despertar. Então, vamos acordar esse gigante adormecido que está aí dentro de você? Essa criatura feita à imagem e semelhança do Pai. Essa criatura tem tudo para florescer, para dar bons frutos, para repartir aquilo que ele tem em excesso ou em supérfluo. Seja algum bem material, seja um bem espiritual, e seja a esperança, o bom ânimo, a alegria, a fé. Isso não custa nada para ninguém. Repartir, compartilhar, porque juntos faremos dessa terra um planeta melhor. Pense nisso. E agora, Norminha vai trazer uma mensagem de Ano Novo que vai arrebentar nossos corações. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. É com muito carinho, não é, que nós selecionamos essa mensagem, recebida há alguns anos de uma instituição filantrópica e religiosa aqui do Rio de Janeiro, chamada Caminho do Senhor. Foi tão bonita que eu guardei e achei que era o momento certo de compartilhar com vocês essa linda mensagem intitulada Feliz Olhar Novo para o Ano Novo que se inicia. Vamos à leitura? O grande barato da vida é olhar para trás e sentir orgulho da sua história. O grande lance é viver cada momento como se a receita da felicidade fosse o aqui e o agora. Claro que a vida pega peças, não é? É lógico que, por vezes, o pneu fura, chove demais. Mas pensa só, tem graça viver sem rir de gargalhar, pelo menos uma vez ao dia? Quero viver bem. Este ano que passou foi um ano cheio. Foi cheio de coisas boas e realizações, mas também cheio de problemas e desilusões. Normal. Às vezes, se espera demais das pessoas. Normal. A grana que não veio, o amigo que decepcionou, o amor que acabou. Normal. O ano que entra não vai ser diferente. Muda o ano, mas o homem é cheio de imperfeições. Desculpem. A natureza tem sua personalidade, que nem sempre é a que a gente deseja. Mas e aí? Fazer o quê? Acabar com o seu dia? Com o seu bom humor? Com sua esperança? Que eu desejo para todos nós, meus irmãos, é sabedoria.
e que todos saibamos transformar tudo em uma boa experiência. Desejo para você esse olhar especial. O ano que entra pode ser um ano especial, muito legal, se entendermos nossas fragilidades e egoísmos e dermos a volta nisso. Somos fracos, mas podemos melhorar. Somos egoístas, mas podemos entender o outro. O novo ano pode ser o bicho, o máximo, maravilhoso, lindo, espetacular. Ou pode ser por orgulho. Depende de mim, depende de você. Feliz, olhar novo. Que o ano que se inicia seja do tamanho que você fizer. Feliz olhar novo para o ano que se inicia. Em cada problema, um novo desafio. Em cada dor, um novo aprendizado. Em cada dia, um novo momento. Feliz Ano Novo! Com todo o nosso carinho e gratidão. Então, vamos refletir um pouquinho? Que bela mensagem, não é, meus irmãos? Depende de nós, como diz a música, né? A boa semeadura no presente, para fazer valer a pena esse bálsamo chamado vida. Somos artífices do nosso destino. Com um olhar novo para o hoje, que é um presente de Deus, uma dádiva, uma oportunidade de renovar nosso coração com pensamentos, sentimentos e ações fraternas, como bem exemplificou nossa irmãzinha Vânia. Positivas, essas ações devem ser, uma vez que temos consciência que estamos num planeta de provas e expiações. Nossa doutrina nos explica isso, com vicissitudes que alternam bons e maus momentos. O Mestre disso nos preveniu ao proferir: na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, não é? O Pai, meus irmãos, só nos permite passar por aquilo que precisamos para evoluirmos. A cada dor, um novo aprendizado. Portanto, diante das dificuldades, precisamos ter coragem, resignação, trabalho para vencer o desafio, perseverança e fé. Afinal, o Mestre nos prometeu aquela mensagem de esperança: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, meus irmãos, ele encorajou-nos a seguirmos firmes, porque não estaríamos sozinhos em nossa jornada.
Ele nos prometeu, o Consolador prometido, né, a nossa querida doutrina, que veio nos ampliar o roteiro para esse olhar novo. Assim, sabedores que somos, todos nós imperfeitos, devemos praticar caridade, como a entendia Jesus, lembrem? Ele entendia assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E o nosso querido Kardec ainda complementou este lindo conceito de caridade do mestre, dizendo que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Lembre que a nossa irmãzinha Vânia acabou de falar? Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Amanhã poderemos estar necessitados. Tal o sentido destas palavras do Mestre: amai-vos uns aos outros como irmãos, o que nos leva a cumprir a regra áurea. Tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o também para ele. E lembrando Lucas, no capítulo 18, versículo 48, a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós já recebemos muitas orientações doutrinárias espíritas, não é? Portanto, devemos primar por desenvolver nosso autoconhecimento, não é? Identificando nossos defeitos, nossos vícios. É aquela perguntinha, né? Aquela questãozinha 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Para quê? Para buscarmos superar nossas imperfeições, burilando essa pedra bruta, incrustada de orgulho, de egoísmo, de não perdão, de avareza, muitas vezes, e muitos outros tantos, não é? Para que essa pedra bruta possa reluzir com o nosso autoaprimoramento. Não à toa, encontramos na doutrina espírita: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Isso, meus irmãos, é agir com a sabedoria que desejamos para todos nós em 2025, porque assim estaremos formando um ciclo contínuo de crescimento e evolução, como conseguiram seres luminares, não é? Como o Dr. Bezerra, como Chico Xavier, como Madre Teresa, como Irmã Dulce e outros tantos no anonimato, mas que vivenciaram em sua trajetória terrena o amor ao próximo que Jesus ensinou. Esse é o olhar novo, que depende de mim, depende de você. Feliz olhar novo para o ano que se inicia. Muita paz, meus irmãos, muita esperança, muita luz em nossas vidas.
Que assim seja. Graças a Deus. E agora, com o nosso coraçãozinho assim, não é? Contagiado dessa alegria trazida pelo Mestre e que ainda ecoa, né, desde o Natal em nossos corações, nós vamos avançar para a magnetização da água. Vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos. Graças a Deus. Gratidão, Mestre querido, por essa oportunidade abençoada de podermos contar com o auxílio dos seus mensageiros de luz, que nos assistem em seu nome. Que eles possam trazer dos laboratórios espirituais os fluidos balsâmicos, medicamentosos, necessários ao tratamento dos nossos males físicos, espirituais, emocionais, psicológicos. Permita, Mestre querido, que esses fluidos possam transformar essa água no remédio salutar que nos trará o benefício que tanto necessitamos. Humildemente nós vos suplicamos, a Ti, Senhor, a esses guias amigos, mas, sobretudo, ao nosso Pai Maior. Graças a Deus. E agora, vamos encerrar o nosso encontro com a nossa prece final. Mais uma vez, elevando os nossos pensamentos ao alto. Graças a Deus. Gratidão, Senhor da vida. Gratidão, guias e mentores amigos que nos inspiram. Ao nosso mentor Paulo de Tarso, nós agradecemos também. Gratidão à nossa Mãe Santíssima, a Mãezinha de Jesus, que nos traz, com a sua misericórdia, muita piedade para as dificuldades da nossa vida. Gratidão, sobretudo, ao nosso Pai Maior, que nós possamos não apenas ouvir, mas colocarmos em prática, nesse próximo ano, todas essas abençoadas mensagens trazidas do alto, para impulsionar-nos ao progresso evolutivo. Gratidão, sobretudo a Ti, Pai amoroso, que as suas bênçãos possam se expandir para todos os necessitados da Terra, em qualquer lugar que estejam, que o nosso planeta possa ser irradiado pela sua luz de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Até o próximo ano, se Deus quiser.